Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui num material técnico bem denso sobre segurança de redes com Cisco ACI. A nossa missão aqui é desvendar um conceito que, pelo que eu li, muda completamente as regras do jogo: a microsegmentação. A ideia, então, é deixar para trás aquela segurança antiga, sabe? Aquela baseada em onde um servidor está conectado, para a gente entender o que é proteger algo baseado em quem ele é. E a estrela desse show todo parece ser uma tal de USEG-EPG. Exato. E é uma mudança de paradigma, assim, total. O problema antigo era simples e ao mesmo tempo frustrante. A segurança de um servidor era ditada pelo CEP dele, pela localização na rede. Ah, claro. Se ele estava na VLAN de produção, a VLAN 10, ele tinha as regras de produção. Se você precisasse mover, sei lá, para uma VLAN de desenvolvimento, Era uma dor de cabeça. nossa, tinha que mudar IP, mudar cabo, a segurança era amarrada na geografia da rede. O que, na prática, engessava tudo, imagino. Completamente. O que o SEG-EPG faz é quebrar essas correntes. Ele não pergunta onde você está, ele pergunta o que você é. Entendi. A política de segurança agora, ela segue a identidade da aplicação. É como um crachá, sabe? Não importa em qual andar, em qual VLAN ele esteja, Ok. vamos desembrulhar isso. O material fala em dois tipos de grupos, o Base EPG e o USEG EPG. Deixa eu ver se eu entendi com uma analogia. O Base EPG é tipo o endereço do prédio, que te dá acesso ao hall de entrada, te conecta à rede, Uhum. mas o USEG EPG é como se fosse o segurança de uma sala VIP. Ele olha a sua credencial e fala: você pode entrar aqui, não importa por qual porta do prédio você entrou para chegar nele. É mais ou menos por aí. Essa analogia é perfeita. É exatamente isso. O Base IPG, que eles chamam também de Application IPG, é o ponto de partida, é a porta do prédio. Certo. A máquina virtual, a VM, ela se conecta a ele para ter a conectividade básica dela, a VLAN, o acesso ao hall. É puramente sobre conectividade. Já o UCG-EPG é o segurança da sala VIP. Ele não tem VLAN própria, ele não conecta ninguém, ele fica ali só observando quem circula pelo hall. E como é que funciona essa promoção para a sala VIP? A VM aperta um botão? Quase isso. Quando o ACI, que é o cérebro de tudo, né, ele vê um endpoint, uma VM, por exemplo, circulando no hall de um Base EPG, ele verifica as credenciais dela. Aham. Se essas credenciais baterem com uma lista, tipo uma lista de convidados, por exemplo, o nome da VM contém o web. Aí o ACI, ele virtualmente promove essa VM, ele a coloca dentro daquele UCG-EPG, e o mais legal é que a VM não muda de IP, não muda de VLAN, ela continua no mesmo lugar, mas de repente as regras de segurança que valem para ela são as da sala VIP e não mais as do hall de entrada. Beleza. A ideia de promover uma VM faz todo sentido. Mas a parte mágica para mim é como é que o ACI sabe que a VM XPTO é um servidor web? O que ele está lendo de fato para tomar essa decisão? Então, é aí que está o poder da coisa toda. Ele tem, digamos, 3 sentidos principais para identificar os endpoints. O primeiro, e de longe o mais sofisticado, é pela integração com o ambiente de virtualização, o que o ACI chama de atributos de VMM. VMM. Isso. Se a rede usa VMware, por exemplo, o ACI conversa direto com o vCenter. Ele lê os metadados da máquina virtual. E que tipo de metadados? O nome do arquivo, essas coisas? Praticamente tudo. Pode ser pelo nome da VM, sim. Uma regra pode ser: se o nome contiver srv-sql, joga para o SEG de banco de dados. Entendi. Pode ser pelo sistema operacional. Se for Windows 2019, coloca aqui. Mas o mais flexível de todos, que a maioria dos times usa, é a VM Tag, a etiqueta da VM. O administrador de virtualização pode simplesmente criar um carimbo customizado, uma etiqueta tipo ambiente.pci, e aplicar na VM. Uau. No momento em que ele faz isso, o ACI vê a etiqueta e, em segundos, move a VM para um USEG de altíssima segurança, com regras super restritas. Peraí, mas isso não cria uma dependência um pouco perigosa?
Agora, a segurança da rede depende do time de virtualização etiquetar tudo certinho. E se alguém esquecer uma tag ou cometer um erro de digitação? A VM fica vulnerável lá no IPG base. Essa é uma observação excelente e um ponto, assim, crucial no planejamento. Sim, cria uma dependência operacional. O time de rede e o de virtualização, eles precisam trabalhar muito juntos com processos bem definidos. Um erro de digitação na tag pode sim fazer uma VM não receber a política correta. Com certeza. É por isso que muitos criam o EPG base com uma política bem restrita, de segurança mínima ou até de bloqueio total, para que um endpoint não classificado não tenha acesso a nada por padrão. É o princípio do Deny by Default. Faz todo sentido. E para o mundo que não é virtualizado? Servidor físico, o tal do bare metal, como fica? Para eles, a gente usa os outros dois sentidos. O segundo tipo de atributo é o endereço IP. A gente pode criar uma regra tipo o IP 192.168.10.5032 pertence ao ISEG dos servidores legados. Simples, direto. Ótimo para equipamentos com IP fixo. Ok. E o terceiro é o endereço MAC, o endereço físico da placa. Menos usado para servidor, mas é genial para isolar um dispositivo específico, tipo uma impressora ou um ponto eletrônico numa VLAN compartilhada. Ok, essa lógica de atributos é poderosa. Mas eu já consigo ver um problema. E se uma VM tem, sei lá, o nome WebSRV Prod? Ela pode se encaixar no critério de um USEG para web e no critério de outro USEG para prod. Quem ganha essa briga? O ACI joga uma moeda? Não, felizmente não tem aleatoriedade nisso. Existe uma hierarquia de desempate muito clara. Primeiro, a regra mais básica. Qualquer USEG sempre ganha do base EPG. Se a VM está no hall e tem credencial para qualquer sala VIP, ela entra na sala VIP. Certo. O conflito real é entre duas salas VIP, como no seu exemplo. Aí entra o que o material chama de regra de ouro. A especificidade vence. Quanto mais específico, mais forte. Exatamente. O ACI considera uma regra baseada em endereço MAC, que é o único, mais específica que uma regra baseada em um IP32, que é o único na rede. E essa, por sua vez, é mais específica que um bloco de IPs, um 24, e todas essas regras de rede são consideradas mais específicas que um atributo mais genérico como o nome da VM. É uma cascata, sabe? Do mais granular para o mais amplo. E para resolver qualquer empate, as versões mais novas do ACI permitem que você configure uma prioridade numérica na mão. Você diz, essa regra aqui tem prioridade 100 e aquela outra 200. Problema resolvido. Uau, essa lógica toda. Nome de VM, tags, IPs, acontecendo em tempo real para cada pacote. O meu cérebro de redes antigo aqui está gritando CPU. Como é que o hardware dos switches aguenta esse processamento todo sem enviar um gargalo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está numa sigla, TCAM. Os EPGs normais, os halls de entrada, eles usam um mapeamento bem simples de VLAN para grupo. Isso o hardware faz de olhos fechados. É muito barato em termos de recurso. Mas para inspecionar IPs, MACs, esses atributos em alta velocidade, os switches usam uma memória super especializada e caríssima, chamada TCAM. TCAM? Isso, Ternary Content Addressable Memory. É tipo um motor de busca de hardware. É extremamente rápido. E qual é a pegadinha? Não parece ter almoço grátis aqui. A pegadinha é que a TCAM é um recurso finito. Pensa nela como uma memória RAM de altíssima performance do switch. Cada switch leaf tem uma quantidade limitada de espaço na TCAM, que pode armazenar, sei lá, alguns milhares de regras de USEG, dependendo do modelo. Entendi. Se você tentar criar regras de USEG para dezenas de milhares de endpoints usando IPs individuais, você pode literalmente esgotar a memória do switch. Então a grande lição aqui é que a microsegmentação não é uma bala de prata. Não dá para sair aplicando em tudo sem pensar, porque você literalmente quebra o switch. É um bisturi, não um martelo. Exatamente essa mentalidade.
use o SEG para suas joias da coroa, para zonas de quarentena, para resolver problemas de segmentação específicos e críticos, mas não para classificar cada um dos 50 mil endpoints da sua rede individualmente. Certo, vamos para a prática. O material traz uns exemplos bem legais. O primeiro é uma zona de quarentena automatizada. Como isso funciona no mundo real? Esse caso é fantástico. Imagina que seu sistema de segurança, um IPS, detecta um comportamento malicioso numa VM. Em vez de só gerar um alerta que um analista vai ver horas depois, o IPS aciona um script. Esse script vai lá no vCenter e aplica a tag quarentena na VM infectada. Nossa! Em segundos, o ACI vê essa nova tag e, move a VM para o USEG quarentena. E esse USEG tem uma política que bloqueia tudo, exceto a comunicação com o servidor de antivírus para limpeza. Isso soa incrível, mas também um pouco assustador. Um falso positivo do IPS poderia derrubar uma aplicação crítica de produção na hora, sem ninguém encostar em nada. É um risco real e uma ótima observação. A automação total exige uma confiança muito grande nas ferramentas de detecção, né? Por isso, muitas empresas implementam o passo intermediário. Em vez de quarentena total, o script move a VM para um zone suspeito. Esse zone, talvez, só limite a comunicação com a internet ou com os bancos de dados, mas não tira a aplicação do ar. Ah, boa. Já contém o dano, né? Enquanto o analista humano valida o alerta. É um equilíbrio. Faz sentido. O segundo cenário que o guia cita é o de ambientes mistos. Empresas com servidores de desenvolvimento e produção na mesma VLAN. Isso sempre foi um pesadelo. E o USEG resolve isso de um jeito muito elegante. Você pode ter um servidor de dev e um de prod lado a lado, mesma subrede IP. Mas você cria uma regra baseada no nome. VMs começando com dev vão para o USEG de dev e VMs com prod vão para o USEG de prod. Aí você cria um contrato que proíbe o USEG de dev de falar com o de prod. Pronto. Eles estão logicamente isolados, mesmo dividindo o mesmo CEP de rede. Acaba com aquela necessidade de migrar IP e agendar a janela de manutenção só para segmentar. E o terceiro caso era sobre redes de backup, né? Sim, um ponto de vulnerabilidade enorme. Geralmente, o servidor de backup precisa de acesso total a tudo. Um atacante que compromete o servidor de backup, ele ganha as chaves do reino. Com o Segrè, você pode criar uma política baseada em IP. Somente o IP do servidor de backup pode iniciar comunicação com o CG Servidores Produção na porta TCP 2500. Qualquer outra coisa, bloqueado. E isso me lembra de um caso, um cliente que passou dias tentando descobrir por que um servidor novo não fazia backup. No fim, descobriram que alguém no time de virtualização tinha escrito a tag produção sem o C cedilha na VM. O ACI estava fazendo o trabalho dele perfeitamente, isolando a VM. Foi um lembrete de como esses detalhes são cruciais. O erro de digitação como a maior falha de segurança. Um clássico. Bom, mas tudo isso parece bom demais para ser verdade. Onde é que estão as letras miúdas, as limitações? Existem 3 pontos de atenção principais. O primeiro a gente já mencionou. Servidores físicos, o bare metal. Como não tem vCenter para dar os metadados, a classificação fica limitada a IP e MAC. Você perde a flexibilidade das tags. Certo. E os outros dois? O segundo é que o SEG é uma ferramenta para o tráfego leste-oeste, ou seja, dentro da sua infraestrutura ACI. Ele não foi feito para classificar tráfego que vem de fora, da internet. Para isso, para o tráfego norte-sul, tem outro componente, o L3Out. E o terceiro ponto é o que chamam de latência de aprendizado. Que seria? Quando uma VM liga, ela primeiro aparece no hall, no base EPG. Leva um instante, milissegundos, às vezes segundos, para o ACI conversar com o vCenter, ler as tags e promovê-la para o USEG correto. Durante essa pequena janela, a VM está sob as regras do base EPG. Se ele for muito permissivo, é uma pequena brecha de segurança para se considerar no design. Certo. No fim das contas, o que a gente pode concluir disso tudo? Qual é o veredito sobre o USEG-IPG? O veredito é que é uma ferramenta de segmentação, assim, absurdamente poderosa. Ela finalmente desvincula a segurança da topologia da rede.
Permite um controle granular baseado na identidade real do que você está protegendo, mas, como a gente viu, não é mágica. Exige um planejamento cuidadoso por causa das dependências operacionais e, claro, das limitações de hardware, especialmente a finitude da Tecam. E depois de todo esse trabalho para criar essa fortaleza interna, o próximo desafio é óbvio, como você abre o portão para o mundo exterior. Exatamente, é a questão que o final do material levanta. Depois de criar essa ilha de segurança hipersegmentada, o desafio é conectá-la à internet, ao WAN, de um jeito seguro e inteligente, usando o tal do L3Out. E essa é a reflexão que fica depois de construir este jardim murado, perfeitamente segmentado e seguro, como é que se projeta e constrói o portão principal? Como que componentes como o L3Out, usando protocolos de roteamento como OSPF e BGP, conectam essa ilha de segurança ao continente sem simplesmente derrubar o muro e invalidar todo o trabalho de proteção que foi feito do lado de dentro. Fica a pergunta para uma próxima análise.